Fala, povo abençoado de Deus. Deixa eu compartilhar algo da parte de Deus com você nesse dia. O Senhor colocou no meu coração, tem falado comigo a respeito de contar um pouco da minha história, de como Deus trabalhou na minha vida, como é que foi o início da minha caminhada com Cristo. Só que antes eu preciso compartilhar um pouco de como era a minha vida antes, para mim entrar nessa parte de como Deus me transformou, como eu era antes e como estou caminhando agora. Então, assim, Deus tem colocado no meu coração para me compartilhar um pouco com vocês. Eu acho que muita gente aí no Brasil vive como eu vivia antigamente, antes de Cristo. Então, eu creio que é isso que o Senhor tá me trazendo para esse tempo, para me compartilhar com vocês. Talvez não, tenho certeza, tem muita gente aí que está precisando de mudar de vida, igual eu estava, e não está conseguindo. Então, eu creio que Deus vai usar a minha vida para te incentivar, para te ajudar a mudar de vida também, a largar essa vida aí que você está vivendo. Talvez algo que possa estar sufocando, você possa estar com muitos problemas e não está vendo saída, alguma solução. Então, Deus, eu creio que vai usar a minha vida para edificar a sua vida, para mudar a sua história também, assim como Ele mudou a minha história. Deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidinho. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Essa passagem aqui do Salmo 40, do versículo 1 até o versículo 4, eu creio que é o salmo da minha vida, é a palavra, sabe, que edifica a minha vida. Deus me tirou de um lamaçal do pecado. Deus me tirou, sabe, de uma vida totalmente errada, de uma vida totalmente torta. E firmou os meus pés numa rocha, que é Cristo. E colocou um cântico novo na minha boca. E minha boca, o cântico da minha boca era só cântico do mundo, cântico carnal. Então, Deus mudou o cântico da minha boca. Deus mudou a minha forma de viver. Então, eu vejo muito sabe, esse salmo, esse início desse salmo, muito falando da minha história, perdão, porque foi assim que começou a minha transformação. Eu fiz uma oração a Deus. Eu, nessa época, frequentava a igreja católica e ali a gente não é ensinado a orar a Deus, não é a orar em nome de Jesus. Pedir ao nosso Pai em nome de Jesus. A gente rezava o terço, era 51 Ave Maria e 6 Pai Nosso, sendo que a oração que Jesus nos orientou a orar é o Pai Nosso e um credo. Então, eu não tinha essa instrução de orar e pedir a Deus. Só que numa manhã, num sábado, em janeiro, eu, muita ressaca ali, sabe? Acordei passando muito mal. E eu morava na casa de uma pessoa que me ajudou bastante. E ali eu olhei para o teto, assim, sabe? Passando muito mal. E eu creio que não foi. Tinha intimidade com Deus. Eu creio que foi o próprio Deus que colocou essa oração na minha boca. E eu falei: Deus, me tira dessa vida. Arruma uma mulher para minha vida, uma pessoa que me ajude a sair dessa vida. Foi isso que eu falei com Deus. E aí eu falei até as características. Eu falei, Senhor, se eu for arrumar essa mulher para mim, que seja até com 2 filhos, que seja uma mulher loira, eu ainda falei isso. E Deus atendeu. Passou ali 5 meses, em maio, eu já conhecia, né, a minha esposa, a Daiane, mas aí a gente se reencontrou tal, e a gente começou ali um relacionamento.
E do outro lado, ela também estava orando, pedindo um homem cheio do Espírito Santo. Olha como é que Deus faz. Um cara que bebia muito, ia para as noitadas, para os bailes em comunidade. Eu não era de usar drogas assim no dia a dia, mas chegava lá no baile, lá eu já depois de muita bebida, aí eu fumava maconha, ali eu usava êxtase, vinha loló, eu usava loló, vinha lança-perfume, eu usava lança-perfume. A única coisa que eu nunca usei foi cocaína. Cocaína, a coisa que eu fiz foi botar na língua. Nunca usei a cocaína, graças a Deus, eu creio que foi Deus que, sabe, que me impediu de acessar essa droga. E uma vez quase que eu usei crack sem saber, misturado junto com a maconha que o pessoal chama de zirrê. Eu não sabia, o rapaz me ofereceu no baile da Mangueira, e quando eu cheguei eles estavam fumando maconha pura, eu fumei com eles, aí ele fez outro cigarro de maconha e me deu. Eles fumaram, só que quando eu fumar, um outro rapaz que eu tinha da roda ali, o que eu menos tinha intimidade, foi o que me avisou. Pô, Leandro, ó, tá com um crack aí também. E aí eu não usei, também nunca usei crack. Então, assim, essa era a minha vida antes de Cristo. Era brigas, confusões, eu levei um tiro, e a minha vida era só isso: bebida, cigarro e drogas. E eu trabalhava, o dinheiro que eu ganhava era para isso. Meu investimento todo era na vida mundana, era bebida, era uísque, Red Bull, cigarro, era isso que era a minha vida. Não tinha nada diferente disso. E às vezes eu acho engraçado, né? Porque quando você fala de Cristo para a pessoa e a pessoa fala, eu vou para a igreja dar dinheiro para pastor, sendo que a orientação bíblica é 10%, e eu gastava ali 80%, às vezes 90%, às vezes até 100% em drogas. Bebida para mim é drogas, cigarro é drogas, não tem essa. Uma droga liberada, é drogas. É entorpecente, ele te tira da realidade, ele deixa o teu cérebro dormente, você fica desligado, você faz coisas que você não faria sem a bebida. Então é drogas, é um tipo de drogas. E ali eu usava o meu dinheiro todo para isso, para bebida, para financiar o tráfico. Eu nunca gastei muito dinheiro com drogas. Para usar essas coisas você não precisa nem gastar muito, você só precisa estar lá, só precisa estar presente, que chega nas suas mãos. Isso aí é fato, isso é certo. E aí era assim que era a minha vida. Gastei dinheiro em prostituição, ia muito para prostíbulo. Teve uma época da minha vida, quando eu era um pouco mais novo, com 19, 20 anos, eu ia muito para prostíbulo, ia com os amigos da rua onde eu morava, os colegas, e aí, onde eu fui trabalhar também, se junta ali com a rapaziada também gostava de ir para prostíbulo, então, quando eu não ia com o pessoal da onde eu morava, eu também ia com o pessoal do trabalho. Então, a gente vivia, essa era a minha vida. Bebida, drogas, prostíbulo. E aí entra pornografia, aí entra masturbação, aí entra todo tipo de coisas erradas no mundo. Você vai se envolvendo, confusões, brigas, levei tiro, quebraram meu dente, levei pedrada na cabeça, dei pedrada, dei garrafada, dei paulada, e assim era a minha vida. Briga de baile funk, pagode, comunidade, baile de comunidade, ia pro pagode, ficava até 5 horas da manhã no pagode, depois saía pro baile de comunidade, ficava até 7, 8, 9, meio-dia, até o dia que eu saí da comunidade, 5:30 da tarde, tomando uísque. Aí tinha um conhecido lá que era do tráfico, e aí era aniversário dele, ele veio com um copão, um uísque, Red Bull e sete comprimidos de êxtase no fundo do copo. Então, toda hora era um gole, e aí o corpo vai indo. Até chegou a hora que eu não aguentei mais em pé esse tempo todo. E fui para casa aí, eu apaguei no meio da rua, dormi em cima de um carro, me acordaram, peguei a van, parei em outro lugar, cheguei em casa às 5:30 da tarde. Outra vez, cheguei em casa às 7 horas da noite do outro dia, domingo. Começava sábado a beber, e é isso, só ia parar domingo à noite às vezes. Então, essa era a minha vida antes de eu encontrar Jesus. E aí eu conheci minha esposa, assim, eu estou falando correndo, que se eu for contar tudo, a gente vai ficar aqui horas. E aí eu conheci a minha esposa, eu fiz essa oração a Deus e o Senhor me apresentou a minha esposa. E aí o nosso relacionamento foi rápido, e quando vi a gente já estava morando junto, eu, ela e os filhos dela, e aí foi passando-se o tempo,
Eu orei a Deus para ele mudar a minha vida, arrumar uma pessoa que mudasse a minha vida e nada. Eu estava ali vivendo a mesma coisa, ainda arrastando ela para aquela vida que eu vivia. Mas só que aí começou a vir um tempo de dificuldade financeira, e aí uma vez eu comprei uma mercadoria boa, uma roupa, consegui com MEI, abri um MEI e consegui comprar direto do fabricante, sem intermediário, então um preço muito baixo, então eu coloquei um valor para atacado e eu vendia também o varejo, só que a mercadoria estava travada, estava com muita mercadoria, eu comprei quatro, cinco caixas fechadas de blusas e não estava saindo, e aí a Daiane ela era afastada, então a gente se conheceu, ela estava afastada, ela se afastou, ela teve um problema no casamento dela e tal, e aí ela se afastou, e aí ela tinha uma pastora que era conhecida dela, e ela chamou essa pastora foi lá em casa lá para orar e tal, e essa pastora falou com a Daiane que chegou o tempo dela voltar, porque ela tinha um ministério, ela tem chamado, ela tinha que voltar para os caminhos do Senhor, porque era o tempo. Essa pastora é muito usada por Deus, é uma bênção ela. E aí a Daiane começou a voltar a caminhar com o Senhor, e aí nós fomos duas vezes na igreja, aí foi a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, protestante, que eu nunca tinha ido, só na igreja católica, ver o pastor Cláudio Duarte, lá na igreja, na Penha, na Devec Penha, na sede. E eu fui duas vezes seguidas, ele foi lá duas vezes seguidas e tal. E aí eu achei o ambiente diferente, gostei e tal. Só que aí ficou nisso. E aí a Dani começou a caminhar, voltou para a igreja que ela frequentava, a igreja que a Júlia permaneceu. Aí o Lucas também voltou a caminhar, e aí ficou os três caminhando e eu não. E eu continuei ali na bebida, no cigarro e tal. E eu trabalhava na feira, vendendo ferramentas, na feira de Caxias. Só que eles começaram a orar pela minha vida. E aí eu comecei a sentir algo estranho, começava a sentir uma força, uma energia. E eu falava para o meu irmão que trabalhava comigo na feira, a gente tinha uma sociedade lá, e aí eu falava, cara, tem algo aqui que está vindo para a minha vida, e eu não sei o que, que é, mas parece que o que está aqui nas minhas mãos, parece que só falta ver, cara, só falta eu saber o que, que é. Eu achava que era algo financeiro, que era mercadoria, que era alguma coisa assim. Eu falava, cara, está acontecendo alguma coisa. Eu estou quase enxergando. Aí cada mercadoria que eu conseguia comprar, eu achava que era aquilo. Eu comecei a trabalhar com lâmpadas. Aí veio uma mercadoria da China, um container, e aí ficou travado lá por causa de coisa do Inmetro, até resolver tal, que era tudo legalizado com nota. Quando resolveu, que chegou nas minhas mãos, eu falava com a Dani, caramba, é isso aqui que Deus estava querendo me mostrar e tal, mas só que não era. E eu continuava, e aí eu comecei a falar pro meu irmão, cara, acho que eu vou para a igreja. Meu irmão falava, vai, meu irmão é de outra religião, vai, por que, que tu não vai? Cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, tô sentindo vontade de ir na igreja, tô sentindo vontade de ir na igreja. E aquilo, sabe, me pegando, todo dia eu sentia aquela coisa me cercando e eu não sabia o que, que era. Até que um certo dia eu decidi ir para a igreja. Cheguei em casa da feira, já bêbado, me arrumei, a Dani olhou assim, na hora que eles iam para a igreja, a Dani, pô, Leandro vai sair e tal, a gente vai para a igreja. Ela falou, tu vai para onde? Eu falei, não, eu vou para a igreja com vocês. E aí, desde então, nunca mais eu saí da igreja, nunca mais saí da presença do Senhor. Então, assim, foi a forma que Deus me trouxe para os caminhos dele. E ali eu fui caminhando devagarzinho, fui aprendendo tal, e aí passou um ano de eu ter me convertido, um ano e pouco. Eu fui, me batizei, e aí eu fui parando aos poucos de beber, fumar, eu já não estava fumando mais, e aí eu já fui diminuindo, não foi aquele negócio, eu entrei para a igreja, aí passou 6 meses eu aceitei a Jesus, mas mesmo assim eu ainda continuei indo devagarzinho, mas aí eu já fui, eu creio que foi o Espírito Santo, foi trabalhando na minha vida, eu já fui diminuindo, já não ia em certos lugares, já não ia fazer essas coisas, já comecei, aí o Espírito Santo começa a afastar algumas pessoas, e aí eu fui caminhando até um dia que eu falei, não, isso aqui agora, minha vida vai ser essa, vou viver para Cristo, não tem mais essa de beber de vez em quando, de ir ali, não, eu falei, não, meu, se é para viver para Cristo, eu vou viver para Cristo realmente, então eu decidi me batizar, então quando eu decidi me batizar, eu parei com tudo, falei, larguei tudo, todas as coisas do mundo,
E aí, antes de eu me batizar, o pastor tinha me perguntado como é que estavam as coisas e tal. Eu falei que ainda estava bebendo, ainda estava trabalhando na feira e tal. E aí ele me deu um conselho para mim parar de trabalhar na feira e tal. Porque ali na feira, pô, todo mundo bebendo ali, muita coisa, muita mercadoria errada. E a nossa banca eu só comprava coisa com nota. E aí, com o tempo, eu comecei a comprar coisa, os outros vinham oferecer mercadoria, os próprios barraqueiros. Aí eu achava que, pô, eu só compro com nota, achava que o barraqueiro ali também comprava. Até um dia que eu descobri que um senhor de idade trabalhava, ele tinha um caminhão, ele fazia transportadora, só que aí ele transportava mercadoria de uma empresa que era a que eu vendia, ferramenta. E ele estava desviando, e aí depois eu descobri isso. E aí eu falei, pô, então esse ambiente não é para mim. Então Deus usou ali o pastor, ele falou, sai dessa feira, vem para a igreja, começa a aprender domingo, trabalha durante a semana, de segunda a sábado, domingo tira para o Senhor e tal. E ali eu comecei a caminhar. Então, mas antes de eu começar a caminhar, a minha vida era essa. Era essa. É isso que o Senhor está tocando aqui no meu coração. Compartilhar. Que às vezes a gente vê, a pessoa já tá nos caminhos do Senhor há muito tempo, a gente desassocia a pessoa disso. Não. Todos nós pecamos, todos nós, a gente já nasce com o espírito, porque Adão pecou, então todo mundo que nasce já com o pecado, a gente já nasce com o pecado na nossa carne. Por isso que a Bíblia diz que é uma luta do espírito contra a carne. A carne quer as coisas do mundo, a carne quer pecar, a carne quer avançar, quer fazer. Então, se você não tiver em Cristo, o Espírito Santo habitando dentro de você, que aí o Espírito Santo, ele habita junto com o nosso espírito. Então, ele fortalece o nosso espírito para que a gente venha resistir às coisas do mundo. Porque sem o Espírito Santo, você não consegue resistir às tentações. Você fica fraco, você fica vulnerável. O seu espírito sozinho não consegue lutar contra a sua carne, contra os seus desejos. E a gente vive num mundo onde é só isso que nos oferece. Você liga uma televisão, é propaganda o tempo todo de bebida, cigarro hoje em dia não, mas teve uma época que era cigarro, bebida, aí agora é bets. O tempo todo você apostar na bet, aí você abre o celular, é o tempo todo tigrinho, o tempo todo as mulheres usando roupas na internet, mulheres quase nuas. Então, como é que você vai resistir a esse pecado? Pessoas te mandando pelo WhatsApp pornografia o dia todo. Teve um conhecido meu, encontrei com ele na rua, pô, olhando quanto tempo, pegou meu telefone, pô, o cara sabendo que eu sou casado, na igreja, o cara me mandando pornografia todo dia. Como é que você vai resistir a isso? Mas se você fala isso com uma pessoa dessa, ela acha isso normal. Mas se você fala de Cristo com a pessoa dessa, fala mudar a sua vida, ela não quer, porque ela vai falar do dinheiro dos 10%. Mas eu gastava 100%, 80%, 70%, e quando não tinha, ainda pegava fiado para beber, ainda pede emprestado, ainda bebe os outros pagando. Quantas pessoas têm conhecido meu e falavam, só estava com R$ 100, tomei tudo de chope. Chegava no outro dia, o cara não tinha ração para comprar para o cachorro. Então ele deu 100% lá para a bebida. E aí reclama que não vai, né, para a igreja por causa dos 10%. Eu tinha esse pensamento também. As pessoas vêm falar de Cristo, a gente fala de dinheiro. Foi isso que Jesus falou para aquele jovem rico: vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Jesus queria saber do coração dele, porque ele falou que conhecia toda a lei, que praticava toda aquela lei. Mas quando Jesus chamou ele para seguir a ele, vender tudo, ele não foi, porque o coração dele estava no dinheiro. Jesus não fala para você vender tudo, igual as pessoas querem falar. Não. Ele falou aquilo ali para testar o coração do jovem rico, para saber aonde que estava o coração dele. Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então, às vezes, as pessoas não mudam de vida por causa do coração ruim. O coração dela está ali, no mundo, o coração dela está no dinheiro, o coração dela está naquela vida, ela não quer mudar, não quer trocar. Ela fala, não vou deixar de tomar meu gelo por causa de pastor. Entendeu? As pessoas vivem no engano, porque elas não querem mudar de vida. E eu sei que é difícil. Para você conseguir resistir às tentações, só com Jesus Cristo, só com o Espírito Santo. Sem ele você não consegue.
Tem gente aí que está tentando, está lutando. Quantas vezes a pessoa foi para a clínica de reabilitação? 10 vezes, 12, 20. Quantas vezes a pessoa falou que já vai parar de beber? Não, esse final de semana, chega segunda-feira, eu vou parar de beber, ela não consegue. Por quê? Porque ela não tem Cristo. Ela não consegue. É Cristo que nos fortalece. Olha que o versículo que eu falei. Deus me tirou de um charco, de um lodo e firmou os meus pés numa rocha. A rocha é Cristo. Algo firmado em uma rocha não se abala. Não tem como você se abalar. A rocha significa como se fosse uma sapata de uma casa, onde você cava, coloca o vergalhão, né, o concreto e faz a sapata. Para quê? Para que a casa não se abale, para que a casa não venha a cair. Né? A parábola dos dois alicerces. Um construiu a casa na areia e o outro construiu na rocha. A rocha é Cristo. Então, se você não tiver a sua casa na rocha, vai vir as tempestades, o vento, vai vir as coisas, né, ruins do mundo, vai te abalar, vai te jogar para baixo. E aí as pessoas correm para onde? Correm para as coisas do mundo, para a bebida, para a droga, para o cigarro, pornografia, prostituição, homossexualismo, adultério. As pessoas correm para as coisas do mundo. A pessoa fica nervosa, a pessoa fuma um cigarro, que ela diz que acalma, e aí ela vai trocando, fumando um cigarro atrás do outro. Conheço uma pessoa que teve um problema no trabalho, de 8 horas da manhã, 5 horas da tarde, ela fumou 5 maços de cigarro. Então está provado que o cigarro não te acalma, senão você fumava um e acabou. O cigarro não acalma ninguém. Isso é a fuga que o mundo te apresenta. O cigarro ele não acalma a ninguém. A bebida, você não faz esquecer seus problemas. Eu vou beber para esquecer os meus problemas, que a música diz. Mentira, porque amanhã o teu problema vai estar aí de novo na sua porta. O que te ajuda a resolver os problemas é Cristo, é o Espírito Santo. Foi isso que o Senhor começou a fazer na minha vida. Ele começou a mudar minha vida e minha história, através de Cristo. Olha quanto tempo. Teve uma época que eu estava brigando quase todo final de semana, arrumando confusão todo final de semana. Olha quanto tempo que eu não sei o que é uma confusão, o que é uma briga, uma discussão. Olha quanto tempo. Tem 8 anos. Eu não sei o que é uma ressaca. Acordar passando mal com ressaca. Aí você gasta o seu dinheiro todo no final de semana, chega de segunda-feira, você tem nem o dinheiro da passagem para trabalhar. Já passei por isso. Tem que trabalhar, não ter dinheiro da passagem para trabalhar, tem que me humilhar pedindo dinheiro aos outros, porque eu gastei todo na bebida, e a pessoa sabe, conhece a tua vida, a pessoa te viu no final de semana, e a pessoa fala, pô, o cara bebeu o dinheiro todo e agora está pedindo dinheiro emprestado. Não estou querendo dizer que minha vida ou que as pessoas acham que, ah lá, fulano está na igreja, e aí, já ficou rico, já ficou milionário? As pessoas pensam logo isso. E teve uma época que as pessoas vendiam isso para as outras, né? Vem para Cristo que você vai ficar rico e milionário. Quando você aceita Jesus, Deus não pega assim, uma mala de dinheiro com milhões e fala, ó, essa fila aqui é para você pagar todo mundo que você deve, essa fila aqui é para você pedir perdão, essa fila aqui são as pessoas que vão te pedir perdão. Não. As coisas acontecem com o tempo. Você começa a aprender que você tem que pedir perdão, que você tem que se arrepender. Você começa a aprender que você tem que mesmo honrar com os seus compromissos. Isso aí é com o tempo. Mas a coisa mais importante é ter o seu nome escrito no livro da vida. E com isso é só aceitando a Jesus, é só vindo para Cristo. Só que as pessoas, por causa de erros de homens, que estão em todas as classes sociais, em todas, no seu trabalho, aonde você for, vai ter erros. Vai ter pessoas que erram, vai ter pessoas que cometem erros, falhas. E na igreja também tem pessoas assim. Só que a pessoa só olha o erro, a pessoa não vê que aquela pessoa ali está mudando, aquela pessoa mudou. Tem pessoas que me encontram na rua, não dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas as pessoas olham para mim, caramba, Leandro, como é que você mudou, cara? Como é que você tá diferente? Caramba! Você tá até mais novo. Meu Deus! Tem 3 semanas atrás eu encontrei uma pessoa, a pessoa ficou olhando para mim, ficou me apertando. Caramba, Leandro! O que aconteceu? Tu tá muito diferente. Eu falei, começou a mudar por dentro, vai aparecer por fora. A pessoa ficou me apertando, colocando a mão em mim, a pessoa me conhece desde criança. Sabe de quase toda a minha história.
Mas só que as pessoas olham assim e falam: hipocrisia, mentira, mudou nada, deve estar fazendo escondido, deve estar bebendo escondido, deve estar fazendo isso, aquilo escondido. Mas Deus está vendo, por isso que Ele está lá em cima, está lá em cima vendo tudo. Então a gente não pode esquentar com o que as pessoas vão pensar ou vão dizer ao nosso respeito. O negócio é você mudar, é você buscar ser transformado. Foi isso que Deus fez na minha vida, Ele transformou a minha vida. Ele entrou na minha história, Ele me limpou, Ele me purificou. Até o nosso nome Ele muda. Entendeu? Eu era chamado de cachaça, cachaceiro. Hoje em dia as pessoas me veem, me chamam de varão, de pastor. E aí, já é pastor? E aí, varão? O nome muda. O nome muda. Sou mais o cachaceiro, o cachacinha, o pudim de cachaça, né? As pessoas brincam um encarnando no outro, porque a sua vida muda. Jesus, ele te pega, ele te transforma. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, por causa da bebida eu já dormi na rua. Acordei na rua, perdido, sem saber onde é que eu estava. Por causa da bebida, eu dormi na rua uma semana. Depois eu fui dormir dentro de um carro 2 meses na garagem de um amigo. Por causa da bebida e com dinheiro no bolso. Ah, mas eu bebo, eu nunca passei por isso, mas você faz outras coisas. Tem coisas aí horríveis, pessoas fazendo pô, eu conheço muita gente, eu conheço muita história, eu sei de muita história. Não, eu sou um bom pai, eu sei de muita história, irmão. Eu, eu, eu bebo, eu uso minha droga aqui, mas eu tem muita coisa errada também. Eu não vou ficar aqui falando da vida das pessoas, né? Estou falando da minha, vou falar da minha. Então, por causa da bebida, irmão, quase que eu perdi a minha vida. Quase que eu perdi a minha dignidade. Sabe, meu nome estava sujo, no lamaçal, rodando de boca em boca, fazendo coisas erradas. Mas Deus foi lá e Ele me resgatou. Por que Deus resgata pessoas igual a mim e me faz pregar a palavra dele, o Evangelho? Porque senão, irmãos, você que está precisando de ajuda, você não vai vir. Se ele pegar só o poliglota, o estudado, o doutor, vai, pega lá o advogado, o juiz, o cara ali que você não conhece, você só vê ele por cima, e aí manda ele pregar o evangelho, você vai falar, ué, mas não transforma ninguém. Não, ele tem que pegar a pessoa igual a mim, que você viu, todo destruído, largado, sujo, bêbado, arrumando confusão, fazendo um monte de besteira, e hoje em dia você não vê mais fazer. Aí você vai falar, meu irmão, só Deus na vida do Leandro, só Deus na minha vida, porque sem ele eu estaria pior ou estaria até morto. Arrumar confusão dentro de comunidade, você morre. Eu arrumei confusão dentro de comunidade, eu mexi com mulher de traficante. Não foi uma vez, não, uma, duas. Da própria mulher falar comigo, pô, tô te falando, sou mulher de traficante. Falei contigo semana passada, você está aqui de novo, falando comigo, me perturbando. Então, irmão, só Jesus muda a nossa vida e a nossa história, irmão. Só Jesus muda a nossa vida e a nossa história. Eu tive para morrer, mas Deus não deixou que me matasse. Por isso que Deus pega pessoas simples, que eu sempre tenho falado, pessoas simples, pescadores, pastores de ovelha, camponeses, e pega e transforma a vida das pessoas. Para que você olhe e fale, realmente Deus é poderoso. O nome de Jesus ele tem poder. Porque se ele pegar uma pessoa aí, um milionário, ele também faz. Porque ele precisa de alcançar outras pessoas. Um milionário não vai me ouvir, mas ele vai ouvir um outro milionário. E pode falar, não, tava para morrer, tava para tirar minha vida. Quantos ricos milionários aí tiram a sua própria vida? Tá com o casamento destruído. Casamento de fachada. Quantas pessoas estão assim? Estão deixando a vida levar, deixa a vida me levar, vou tomar o meu gelo, ei, quer saber não. Quantas pessoas estão todas enroladas aí no tigrinho, e nas betes. E aí Deus levanta pessoas de todas as classes sociais para pregar a palavra.
né? Pessoa toda tatuada, o rosto todo tatuado. Deus foi lá, pegou essa pessoa e está levando a palavra. A pessoa vê, não, Jesus transforma essas pessoas também, transforma traficante, ele transforma todo mundo. E é que as pessoas falam, o crente é ex alguma coisa, todo mundo é ex alguma coisa. Você hoje em dia aí foi ex alguma coisa. Quantas pessoas que eu conheço que não estão em Cristo e é ex-brigão de baile funk, ex-brigão de torcida, ex-viciado, mas não estão em Cristo. Tem um monte aí. Todo mundo é ex alguma coisa. Entendeu? Satanás ele cauteriza a nossa mente, que ele te fala coisas que todo mundo é ex alguma coisa. Ou a pessoa de 60 anos continua brigando no baile funk. Ou a pessoa com 60 anos, que foi jogador de futebol, continua. O Romário está aí. O Romário é ex-jogador. Todo mundo é ex alguma coisa. Ronaldinho Gaúcho, aí, o Ronaldo. Todo mundo é ex alguma coisa. Entendeu? Aqui na igreja todo mundo é ex. Todo mundo é ex, porque ela mudou, transformou, curou. É o único lugar que fala em perdão, em transformação e cura, em libertação e salvação de alma. Ah, não, no meu lugar aqui também, aqui na minha religião, fala em salvação da tua alma. Não fala, não. Duvido. O único que fala de salvação é Jesus Cristo. Então, irmãos, isso aqui é um pouco do meu testemunho, um pouco do que Deus fez na minha vida. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Bebia de quarta a domingo, mas era muito, era muito uísque. Aí bebe cerveja até tal hora, depois ia pro pagode, era garrafas de uísque, 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 uísque. Saía baixo de comunidade, chegava lá, 88 com Red Bull, o uísque que vendia lá na comunidade era falso mesmo, já comprava logo 88 mesmo, com Red Bull, e êxtase, isso, aquilo que vem, vambora. Chegava segunda-feira, não conseguia nem respirar, irmão. Não conseguia nem andar. Cigarro, cigarro, cigarro. Essa era a minha vida, irmão. Essa era a minha vida, mas Deus me transformou. E é isso que Deus está me trazendo para falar para você. Se Ele mudou a minha vida, mudou a minha história, Ele vai mudar a sua também. Ele pode transformar a sua vida também. Quantos testemunhos a gente está vendo aí na internet, pessoas drogadas, que viviam na Cracolândia, e Deus foi lá e restaurou, e a pessoa teve uma nova oportunidade. Estou vindo aqui para te chamar, Deus está pronto para te dar uma nova oportunidade. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Faz igual eu fiz, irmão. Você está sem forças. Eu estava sem forças, desacreditado. E eu fiz uma oração a Deus. Eu acho engraçado que eu falava para as pessoas vinham, Leandro, tá aloprando muito, tá demais. Eu falava, não, eu vou parar. Aí veio a namorada de um conhecido meu, falou, Leandro, você está precisando de arrumar uma mulher. Eu falei, eu vou arrumar uma mulher, eu vou parar. As pessoas riam, não acreditavam não. Falaram, eu vou parar. Eu estou aloprando assim porque eu vou parar. Porque eu tenho um chamado profético. Só que o meu chamado profético era só para ver coisas ruins. Ia acontecer alguma coisa ruim, eu já sabia, eu sentia. Só que dessa vez Deus começou a me mostrar coisas boas. Eu sabia que um dia eu ia parar. E Deus, eu creio que Ele vai me usar muito para ajudar pessoas que eram assim como eu fui um dia. Então eu tenho colocado a minha vida à disposição, Senhor. Eu tenho, sabe, vindo aqui e eu não vou me esconder, não. Vou ajudar as pessoas a mudarem de vida também. Mas só com Jesus, irmãos. Sem Jesus você não vive, você sobrevive. Então eu tenho visto muita gente sobrevivendo. Eu tenho visto muita gente destruída, irmãos, com a vida destruída que você nem imagina. Mas eu oro pela sua vida, para que você mude de vida, para que Deus te toque, para que o Espírito Santo venha te convencer, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Não é outro homem, não é pastor, não é ninguém, é o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo que começou a me tocar. O Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. E ele veio me convencer da vida que eu vivia estava errada. A vida que eu estava levando ia me levar para as trevas. Essa vida te leva para as trevas, irmão. O único que fica feliz com a forma do que eu estava vivendo era Satanás. Era o único que eu estava agradando, era Satanás. Nem aos homens eu estava agradando, porque as pessoas metiam um pau em mim, e as mesmas pessoas que falavam mal de mim, da forma da vida que eu levava,
hoje em dia tem pessoas que falam também mal de mim quando eu estou na igreja. Entendeu? Vem para Cristo. Não estou te convidando para vir para a igreja. Estou te convidando para vir para Cristo. Pessoas não te convidam para ir beber, para ir fumar, para usar drogas. Te convidam para roubar, para traficar. Não te convidam. Então, Deus usa pessoas, Satanás também usa pessoas. Então, Deus está me usando aqui nesta hora para te convidar. Vem para Cristo. Deus usa pessoas dentro de uma instituição chamada igreja para ajudar uns aos outros. Não é porque Deus está ali. Não. É uma instituição. A igreja é um quartel-general. Nós estamos em guerra. A igreja é para nos preparar para essa guerra. Na igreja você aprende a viver, a conviver, aprende a lidar com pessoas. Então, pessoas são usadas por Satanás, mas pessoas são usadas por Deus também. A Bíblia, Jesus falou o que para Pedro? Tu me amas? Então apacentas as minhas ovelhas. Então um homem tem que ajudar o outro homem. Foi Deus que levantou pastores, ele que dá pastor às ovelhas. É ele. Então, você precisa de alguém. Em todo quanto é lugar, na nossa nação não tem líderes? Tem o presidente, tem ministro, governadores, prefeitos. E a gente não está aqui para obedecer as leis? Você não tem o seu patrão, que é o líder lá onde você trabalha? Não tem lá o prédio onde você mora, não tem um síndico, que é o líder? E por que na igreja não pode ter um líder? Por que na sua vida espiritual não pode ter um líder? Acorda, gente. Sai dessa cegueira. Na escola não tem um diretor que é o líder. Todo lugar tem que ter um líder. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Se autoliderar é difícil, não consegue. A gente tem que se conectar com pessoas que já passaram por aquilo que você já passou, que você está passando, aliás. Então tem pessoas que já passaram, igual eu já passei. Eu estou há 8 anos caminhando com Cristo, mas eu posso, hoje em dia, auxiliar uma pessoa que está vivendo aquilo que eu vivia. Bebida, drogas, e todo o resto aí. Então é isso que as pessoas fazem. Então a gente não convida você para ser, a gente te convida para vir para Cristo. Só que a gente tem uma comunidade. Não foi assim que Cristo fez? Ele não teve os seus discípulos, seus 12 discípulos? O próprio Cristo fez isso. Então nós temos que estar em comunhão um com os outros. Uma comunhão, um ajudando o outro, um segurando na mão do outro para a gente seguir em frente. Entendeu? O Satanás ele não quer, ele quer cada um afastado, cada um na sua casa, você na sua casa aí agarrado no seu telefone e vendo um monte de besteira e vendo só coisa que não te acrescenta em nada, ou você controle remoto na mão vendo televisão e aí pedindo cerveja no Zé Delivery, pedindo drogas, e aí agora o entregador de moto vem levar droga na sua casa, é isso que Satanás quer que você fique, cara. Procure mudar de vida, tá difícil. Você está querendo, mas não consegue, não está encontrando forças. Peça ajuda a alguém, mas peça ajuda a alguém que largou essa vida que você está fazendo. Você vai pedir auxílio, conselho do seu amigo que está envolvido nisso tudo, pô. Ele não vai te dar um bom conselho. Entendeu? Mesmo quando você está com problema no casamento, você vai pedir conselho a um solteiro ou um adúltero. Você não vai ter um bom conselho. Amém, irmão? O vídeo ficou um pouco longo, 30 e poucos minutos, 40 minutos, mas vale a pena, porque eu creio que Jesus vai fazer grandes coisas na nossa vida por esse tempo. Então eu te convido a vir para Cristo, vem para Cristo. Eu vou deixar meu telefone aí no vídeo, aí eu vou deixar meu WhatsApp, se você quiser ajuda, quiser uma oração, pode me chamar no WhatsApp, vamos conversar, vamos bater um papo. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém não, eu já passei por muita coisa. Então, eu creio que eu posso te ajudar a começar a você dar o seu primeiro passo. Pode clicar aí, pode me chamar aí, meu nome é Leandro Gutenberg, e a gente vai conversar, a gente vai bater um papo e eu vou te ajudar. Você também pode me ensinar muitas coisas que eu também não sei, está aqui para aprender um com o outro. Então, me chama aí no WhatsApp aí e que o Senhor mude a sua vida, transforme a sua vida, você tenha uma semana, um final de semana de paz, de prosperidade, de bênçãos do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo venha tocar no coração de todos aqueles que ficaram até o final desse vídeo e que o Senhor te abrace, abrace a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.